Bem-vinda a essa aula do canal Vida Sensacional. O tema de hoje é como a radiestesia vai cuidar ali das raízes das emoções, especificamente hoje da ansiedade. Então nós vamos falar sobre o grupo emocional da ansiedade, qual o pai, qual é a mãe, quais são os primos ali da ansiedade, da onde que ela vai startar, quais as consequências, porque às vezes a gente fala muito em ansiedade, mas na verdade a gente não está necessariamente ansioso, porque a ansiedade ela vem de uma emoção específica. Quando eu digo que eu estou ansiosa por causa do final de semana, por alguma coisa que vai acontecer, na verdade isso pode ser uma emoção positiva e não uma emoção negativa como a ansiedade. Mas na simplificação das coisas, a gente acaba usando o termo ansiedade para um monte de coisa, né? Às vezes a gente está com pressa, a gente não está ansioso, nós estamos com pressa, né? É diferente. Mas essa simplificação pode causar também essa interpretação tão ampla, né? Parece que todo mundo hoje sofre de ansiedade. Será que sofre mesmo? Ou se a gente já se acostumou a falar isso, é uma forma de simplificar aquilo que a gente está vivendo sem ter que pensar no assunto, vamos dizer assim, tá? O meu nome é Carolina Pfeffer e aqui nesse canal eu falo sobre a radiestesia. Como é possível usar a radiestesia para tratar a raiz dos problemas da alma, eliminar bloqueios energéticos para ter mais saúde, prosperidade e equilíbrio emocional, tá? Então, falando sobre a ansiedade, nós temos que falar também da roda das emoções. Essa roda das emoções foi criada por um psicólogo estadunidense em 1980, Robert Plutchik. Então, essa roda específica aqui, eu tenho desse livro aqui, tá? Da página 173 desse livro. A que você vai buscar no Google vai ser toda colorida e pode não ter tudo isso aqui, pode ter algumas diferenças. Então, por isso que eu já tô colocando a referência da onde que eu tirei essa roda. Então, assim, ó, se eu for olhar aqui a roda, ela tem várias emoções primárias, que é a rodinha menor, as secundárias, que é a segunda roda, e as terciárias, que é essa roda maior aqui, tá? Em outro vídeo eu já falei desse triângulo laranja, que seria a raiva aqui, a família da raiva. Nesse vídeo nós vamos falar sobre esse triângulo amarelo, que é a família do medo. Então, a ansiedade tá aqui, ó, na família do medo. Quando a gente fala que eu estou muito ansiosa pelo final de semana, porque vai acontecer uma coisa muito legal, vamos dizer assim, eu não estou necessariamente ansiosa, eu posso estar entusiasmada, que daqui tá na primeira linha aqui da família do alegre, ó, esse cinzinha mais claro, primeira linha satisfeito, terceira linha, a terceira coluna, né, que é a maior, terceira roda, seria entusiasmado, tá? Então eu me sinto satisfeito, eu tô feliz com aquilo que vai acontecer comigo, então eu estou alegre, tá? Pode ser também que eu esteja aqui, ó, esperançoso, que seria essa segunda aqui, né? Esse segundo espaço, tá? Então não tem a ver com estar com medo, tem a ver com estar alegre, essa pseudo-ansiedade, né, de quando a gente deseja alguma coisa que está por vir. Então não é verdade que a gente está ansioso por quase tudo na vida, nem sempre é ansiedade, às vezes é só uma simplificação que a gente acaba adotando, porque é mais simples, né, todo mundo entende e tal, mas às vezes repetir uma palavra, né, que não é necessariamente verdadeira, começa a nos causar confusão, né? Porque veja, então com a ansiedade eu estou me relacionando mais com o medo, mas se eu estou entusiasmada, então eu estou me relacionando mais com a alegria. São duas emoções que têm frequências muito diferentes dentro da escala Hawkins, que eu já falei vários vídeos aqui dela, né? A alegria, ela tá aqui, perto de 1000. Agora o medo, ele tá aqui embaixo, perto do 0. Então existe uma grande diferença aqui, tá? E isso faz toda a diferença na nossa frequência, no dia a dia, daquilo que a gente está atraindo ou repelindo para a nossa vida. Então, assim, por que saber disso é importante, né? Porque
a nossa vibração média, aquilo que a gente atrai ou aquilo que a gente repele na nossa vida, vai ter tudo a ver com a média das frequências que nós vibramos. Então, se emocionalmente eu estou aqui, alegre, perto do 1000, né? É que tá bem chapada ali, ó, branco, mas eu estou aqui, perto do 1000, tá? Mas eu digo que eu estou ansiosa aqui embaixo, então com o que eu me identifico mais, né? Então, o meu emocional, ele pode estar aqui, mas se o meu mental está relacionando aqui, então eu vou puxar tudo isso daqui para baixo, toda a minha média da minha vibração para baixo. O espiritual mesmo, eu posso ter uma imagem de Deus totalmente aqui, vergonhosa, que me culpa, que me traz medo, né? E por mais que eu esteja feliz, eu sinto culpa por estar feliz. Então isso daqui puxa, poxa, tem tanta gente passando necessidade, isso, aquilo, já vem uma responsabilidade social que às vezes não é só nossa, né? Não é só nossa individualmente. E te puxa aqui para baixo. Nossa, eu tô aqui sorrindo, curtindo isso tudo, mas tem gente, então já traz aqui para baixo também, tá? Então assim, isso vai influenciar a questão física mesmo, né? Poxa, eu tô me alimentando direito, eu tô me alimentando com coisas que eu sei que faz bem para minha saúde, que vão me trazer mais bem-estar, ou eu insisto em alimentos que eu sei que depois eu vou ter uma azia, uma queimação, mas tá tudo bem, eu tomo um negócio ali e tá tudo certo, né? Eu vou me alimentar de alguma coisa que não é que necessariamente cai bem pro meu corpo, né? Eu sou um pouco intolerante a isso, mas eu não consigo evitar. Então, eu tô trazendo pra cá, tá? Eu estou me prejudicando. Ou mesmo a questão emocional e mental. Se você abrir qualquer plataforma que você ainda não tenha filtrado dentro dos seus interesses, você vai ver que a maioria das primeiras, né, as primeiras sugestões ali vão te gerar sentimentos negativos, tá? Qualquer. Não tenho sugestão de nenhuma. Pode abrir qualquer uma. Hoje, algumas coisas assim que eu uso de mídia social estão tão bem filtradas que eu não enxergo. Mas se eu abro uma conta nova e vou olhar, até me assusta. Eu falo, não é possível que isso está sendo permitido, mas é. Então, por quê? Para gerar mais ansiedade. Por quê? Porque ela aprisiona a gente nessa família aqui, tá? E nós temos várias dimensões além daquelas que eu falei, sabe? Isso são só exemplos, porque não é o objeto da aula, é mais para a gente entender que uma coisa puxa a outra, uma coisa vai se emaranhar com a outra. Se eu tenho um pensamento ruim, isso daí vai impactar meu emocional. Se eu sinto uma emoção ruim e a minha mente não é capaz de conduzir essa emoção, trazer luz da razão para essa emoção, então ela vai me dominar, tá? Então, isso é só para ter uma perspectiva de que as coisas acabam sendo, vamos dizer assim, misturadas. E dar nome a uma emoção pode nos ajudar a encontrar a emoção raiz. E tratar da emoção raiz pode resolver a dor emocional. Então, assim, se eu estou, né, como eu falei lá, dentro aqui da família, da alegria, estou entusiasmado e não estou com medo, mas eu falo que eu tô ansioso, então eu puxo minha vibração para essa família aqui. Mas na verdade, eu só estou muito entusiasmada mesmo, eu estou muito alegre, eu estou muito feliz com aquilo. Mas quando a gente vibra muito dimensões como culpa, como vergonha, como não merecimento, a gente vai se identificar muito mais com isso daqui, tá? E vai baixar a vibração. Então, dar o nome certo. Será que eu tô animada? Aqui, ó, tem a ver com a surpresa. É outra família. Não é a família aqui, nem da raiva, nem do medo. É a família da surpresa. É uma emoção positiva. A família da alegria, né? Eu estou entusiasmado, eu me sinto livre, eu me sinto contente. Eu estou curiosa para saber o que vai acontecer no final de semana. Tudo da alegria. Não é nada do medo, da ansiedade, né? Mas quando a gente dá o nome errado, a gente pode estar se vinculando também, vamos dizer assim, à família errada.
E nem sempre a gente tem toda essa ansiedade. Hoje, às vezes, eu escuto as crianças falarem com muita facilidade, né? Ah, eu tô ansioso, eu sou ansioso. Não, você não tá ansioso, você tá entusiasmado, você tá querendo ir viajar, você quer saber o que vai acontecer. Então, quer dizer, é bem diferente uma coisa de outra, tá? A gente pode estar ali, às vezes, criando emoções que não existem só por uma forma automática de falar. E o que isso tem a ver com a radiestesia? Tem a ver que a gente consegue acessar, tem a ver que a gente consegue equilibrar e trazer uma perspectiva melhor, né? Então, isso tem, vamos dizer assim, tudo a ver com aquilo que a gente trabalha num tratamento energético. E assim, gente, se você ainda não deu seu like, se você gosta do meu conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui. Se você já sabia essa diferença entre ansiedade e estar entusiasmado, estar curioso, entre a diferença, né, entre você se identificar mais com o medo, que é essa vibração mais baixa, do que com a alegria, que a diferença que isso faz, né? E que os nomes certos podem nos libertar ou nos aprisionar, né? E como que você percebe a diferença, né, depois de uma mesa de radiestesia? Bem, da próxima vez que você sentir a mesma emoção, você vai perceber ela com um pouco mais de distância. Ao invés de ser mergulhado e cair na piscina e se afogar dentro dessa piscina aí de ansiedade, de medo, de tudo mais, de frustração, você vai conseguir olhar ela à distância e vai perceber, ok, mas por quê? Né? Fazer algumas perguntas para essa emoção. Da onde que você veio? O que está te alimentando? Por que você surgiu agora? Né? O que está acontecendo que está me fazendo sentir assim? Porque assim você vai tendo que responder algumas perguntas, é meio chato, mas isso vai evitar que isso daí estrague teu dia todo. Às vezes a gente estraga o dia inteiro por causa de uma bobagem que acontece com a gente fica remoendo aquilo ali. Nossa, mas não devia ter feito isso, não devia ter falado isso, não devia ter me tratado assim. Tá, e o restante do dia, deixa essa pessoa pra lá. Não vale a pena, sabe? Não vale a pena. Aquilo que tem que ser resolvido na hora, se resolva na hora, não fica arrastando depois. Queria ter falado alguma coisa? Fale, às vezes com um pouco mais de sabedoria, com um pouco mais de consciência, mas não ficar remoendo isso daí por tanto tempo, porque senão você vai ficar revivendo uma situação ruim o resto do dia. Vai ignorar todas as outras coisas boas em prol de uma coisa ruim, vai dedicar muita energia para essa coisa ruim, tá? Então é isso. Como que a gente vai perceber a diferença depois de uma mesa de radiestesia? Quando eu sinto a mesma emoção que eu já senti antes, que eu já sabia, mas dessa vez eu não sou engolida por ela. Dessa vez eu consigo trazer mais realidade para essa emoção que não seja me engolir. Tá? E aqui então, dentro dessa tabelinha, como ficou aqui, deixa eu ver. Aí, ficou melhor, tá? Então, assim, ó, dentro da família do medo, eu tenho aqui o ansioso. O ansioso, ele se sente sobrecarregado e preocupado. Dentro da família do medo, eu sinto o inseguro. Eu sou inadequado, eu sou inferior. O apavorado, que eu acabei pulando. Eu me sinto desamparado, eu me sinto aterrorizado. Veja, aqui faz total sentido. Se eu me sinto aterrorizado, eu estou apavorado, eu sinto medo. Mas quando eu penso em ansiedade, não necessariamente eu penso em medo. Você já pensou nisso? Em que você relacionava a ansiedade antes? Com qual emoção primária, né? Era com medo mesmo ou era com alguma outra dessa daqui, ó? Raiva, aversão, tristeza, alegria, surpresa, indisposto, conforme a orientação desse livro aqui, tá? Às vezes a gente não faz uma associação direta, tá? Será que eu já associei a ansiedade com se sentir sobrecarregado, se sentir muito preocupado? Talvez com o preocupado sim, mas com o sobrecarregado não. Eu nunca tinha pensado nisso. Que eu me sinto ansiosa porque no fundo eu me sinto sobrecarregada, tá? Então, quando eu identifico isso, eu penso assim, poxa, mas aonde?
quando? Em que momento que eu estou sobrecarregada? E eu não posso realmente delegar nada para ninguém? Se eu não posso, eu tenho que me organizar melhor. Se eu não consigo nem me organizar melhor, o que está acontecendo aqui? Sabe? Será que alguém não está fazendo a sua parte? E daí vai empurrando para mim, e daí eu fui somando uma atividade com outra atividade, e de repente ficou um montão, sabe? Então, quer dizer, a gente traz um pouco da luz da razão aqui para isso daqui. Ó, quem tá com medo, no fundo, se sente inseguro. Às vezes a gente enxerga a insegurança. A insegurança é porque eu sou inadequado, eu me sinto inadequado e eu me sinto inferior. Mas nem sempre isso daqui é óbvio. Não, eu só sou insegura porque eu não tenho certeza, né, do que eu vou fazer. Será mesmo que é por medo de não ser adequado, de não fazer a escolha certa diante de tal pessoa ou diante de outra pessoa? Eu me sinto inferior, então eu tenho que pedir opinião, porque essa pessoa sempre vai saber mais do que eu, né? O fraco, eu tenho medo, me sinto fraco, sou inútil, sou insignificante. Essa questão de ser inútil é muito interessante, né? Porque se a gente for pensar na utilidade das pessoas, é bem complicado isso, né? Às vezes a gente... É minha cachorrinha aqui. Às vezes a gente não se sente tão útil para nada, né? Qual é a utilidade de um cachorro? Ah, a utilidade do cachorro é ser um cão de guarda. Será mesmo? Será que ele não tem a utilidade dele mesmo ser quem ele é, né? Insignificante, eu sou fraco, eu sou insignificante. Tudo tem em relação ao medo. Se sentir rejeitado. Eu me sinto excluído, me sinto perseguido. No fundo, a emoção é medo. Eu me sinto ameaçada. É meio óbvio que quem se sente ameaçado está sentindo medo? Não sei. Se sente apreensivo, se sente exposta, né? Então, assim, e qual que é o maior benefício, né, de entender essas emoções? É dar um nome certo para elas. Quando a gente identifica e a gente sabe do que se trata, é mais fácil fazer as perguntas certas, né? Vocês já sabiam que quando eu me sinto fraca ou insegura, eu tenho esses outros sentimentos aqui relacionados? Quando a gente põe isso daqui em relacionado, a gente fala, não, mas eu não me sinto inadequada. Só deixa a pergunta, né, que você vai, às vezes, encarar um lado seu que você não gostaria de ver. Esse é o maior problema. Quando a gente não se dá o benefício da dúvida, é porque essa dor emocional aqui é tão grande que a gente não se permite nem ver, tá? Mas, por isso que eu gosto muito da radiestesia. Você não precisa necessariamente, sabe, entrar em depressão, porque no fundo você se sente inadequado, porque tem essa história, porque tem essa lembrança, porque tem isso. Você equilibra, você vai equilibrando, aquele monstro que tá desse tamanho, né, trazendo um monte de elementos e de culpas e de lembranças e de autoimagem ferida e de um monte de coisa, ele vai murchando, e de repente você consegue olhar para a situação e falar, eu me sentia inadequada. Por quê? Porque os adultos que eram para ser responsáveis tinham esses problemas aqui também de insegurança. E ao invés deles encararem as próprias sombras, jogam para cima da criança. Então, quem é inadequado é a criança, mas no fundo, eles só estão projetando. Então, veja como diminui muito assim essa nuvem enorme. Aí a radiestesia consegue, vamos dizer assim, liberar isso daí com muito mais leveza, tá? E onde as pessoas mais erram, né? É tratar os sintomas sem entender a psicossomática. E aqui eu trouxe alguns sintomas do livro da Louise Hay, porque o medo, ele não fica só ali, né? Quando a gente sente medo, às vezes a gente tem vários sintomas físicos e a gente vai lá e trata os sintomas físicos, né? Ou a gente vai lá e toma ansiolítico. Mas se a ansiedade é fruto do medo, poxa, mas não existe remédio contra medo. Então eu vou ter que encarar ele de alguma forma, né? Então, mas contra a ansiedade eu tenho.
Então eu prefiro dizer que eu sou ansiosa do que se eu sou medrosa, porque culturalmente falando é muito mais aceitável ser uma pessoa ansiosa do que uma pessoa medrosa, né? Pessoa medrosa é uma pessoa covarde. Eu não sou uma pessoa covarde. É complicado, né? Quando as coisas assim começam a se tornar tão uma máscara, e é difícil daí romper uma coisa sem romper outra. Mas para romper essa outra, eu preciso romper também, vamos dizer assim, de certa forma, a minha ilusão do meu orgulho. Se isso não é verdadeiro, então o melhor seria trabalhar para que eu realmente não tivesse tanto medo. Aí a ansiedade vai cair por terra. Aí eu não vou mais me sentir tão sobrecarregado. Ou quando eu me sentir sobrecarregado, eu vou identificar isso daí e vou conseguir me organizar melhor sem a ansiedade tá me pegando, né? Então, assim, porque se sentir sobrecarregado acontece, mas eu ficar ansiosa, medrosa, apavorada por causa disso, aí eu acho que não precisa, tá? Então, assim, tratar os sintomas sem entender a psicossomática por trás, ó. Então, desse livro aqui, Cure Seu Corpo, da Louise Hay. Eu tenho ele em PDF e eu coloquei assim, Ctrl F, medo. Aí fui pegando algumas coisas, tá? Tem 126 referências lá sobre o medo. Mas eu peguei alguma outra coisa, porque é causa provável. Não é uma causa, vamos dizer assim, causa-consequência, tá? Não é uma causa direta. Por quê? Porque a psicossomática, ela acontece de um jeito para mim, de um jeito para você. Como nós temos estruturas diferentes, pode acontecer de que, para mim, a amidalite seja, assim, um medo. Para você, pode ser emoções reprimidas, tá? Ou criatividade sufocada. Veja, é uma causa provável. Mas é interessante a gente saber, né? Excesso de apetite, a falta também. Medo, daí necessidade de proteção, no caso do excesso de apetite. Desconfiança das próprias emoções. A azia, ó, ver também úlcera péptica, estômago, problemas, úlcera. Tudo isso tem a ver com medo, medo, medo. Medo que oprime. Doenças respiratórias, ver também bronquite, resfriados, tosse, gripe. Tudo isso tem a ver com medo de viver plenamente a vida. Não consigo respirar, ela coloca um pouco mais para baixo. Então, são coisas que, poxa, mas tem a ver, será que o meu excesso de apetite, o meu excesso de apetite eu já identifiquei, é porque eu sou muito ansiosa. Mas tudo isso tem a raiz no medo. Medo de quê? Tá? Então, assim, dentro do curso, a harmonização com a mesa, a gente consegue acessar cada camada e consegue ir, vamos dizer assim, abrindo isso daí, tirando, desinchando essa nuvem tão grande que às vezes fica, né, para uma mesma situação e fica ali reforçando e a gente não enxerga outro caminho, tá? Mas outra forma da gente conseguir aliviar isso daí são fazer algumas perguntas chaves, né, para a gente mesma, né? Poxa, da onde está, né? Onde está o medo que eu sinto tanto? Será que vem de uma infância, de uma situação? Será que alguém me botou muito medo? Não sei, que agora eu não consigo superar. Da onde que vem esse medo, né? De quem vem o medo que me deixa tão ansiosa? Será que é um medo tão profundo, né? De um pai, de uma mãe, de uma avó, de uma situação, de uma professora? Da onde que vem? De quem vem? E como que eu posso não alimentar mais esse medo? Será que todas essas redes sociais que eu simplesmente não consigo resistir, vou lá e clico, né? Fatos aterrorizantes que aconteceram com a vida de não sei quem. Eu não consigo resistir, eu vou lá assistir, né? Vou ver. A gente estava viajando de Curitiba até Cascavel e a gente ficou uma hora parado em Guarapuava. E daí, assim, já fica ali, né, 10 minutos, ok. 30, anda um pouquinho, parou tudo de novo. Aí 40, 50 minutos, você fala, o que aconteceu, né? Aí tá, eu comecei a pesquisar, né, acidente em Guarapuava, na PR, não sei das quantas, agora. Aí sim, uma que só vem antiga, notícia desatualizada, e outra que vem só
uma pior que a outra. Eu falo, melhor não fazer, não olhar, porque isso vai o quê? Vai te alimentar. Se o que aconteceu na frente foi uma coisa terrível e tal, agora se você ficar olhando só notícia ruim, ainda estando em viagem, faltava ali uns bons quilômetros para chegar em Cascavel, então quer dizer, com que ânimo, né? Com que emoções que eu vou estar continuando essa viagem, né? Então, às vezes a gente tem que parar de alimentar o medo também, sabe? Mas daí tem gente que fala assim, mas não querer, né, escutar essas notícias é fugir da realidade. Mas é realidade para quem? De quem? Tá? É tua realidade do teu bairro que aconteceu isso? Ou é a realidade de outro bairro? Aí eu pego a realidade de outra pessoa que tá lá, né, morrendo de medo de uma situação, tem um serial killer lá, e trago para minha realidade. Então nós somos duas pessoas, ou muito mais, né? Vibrando na mesma sintonia do medo, do pavor, do aterrorizado, totalmente preso aqui nessa armadilha, que é uma das formas de controle social muito eficientes, né? Prender as pessoas no medo, nos sentimentos negativos. Aí a pessoa olha aquilo que acontece, né? Fica primeiro indignado, depois fica com raiva, depois começa a ficar com medo, porque se coloca nessa posição de que se eu não sou aquele que ofende, eu sou o ofendido. Se eu não sou o algoz, eu sou a vítima. Então, isso daqui é controle social também, né? Poxa, todo mundo se diz tão ansioso. Ansioso está dentro do medo. Uma sociedade inteira presa por medo, né? Será que isso é uma coisa boa? Mas daí as pessoas falam assim, mas isso é entender a realidade, é ver a realidade do outro. O que você vai fazer sobre a realidade do outro se você não consegue mudar? Reze por ela. Mas daí dá preguiça. Então não veja, se você não vai fazer nada de bom, de positivo, você só vai ser mais um que vai somar, que vai engrossar nessa fileira, né, do medo. Então é melhor não ver, tá? Então é melhor fazer o quê? Não alimentar o medo, né? E como a gente pode, né, elevar a frequência, né? Depois de olhar e se permitir admitir que existe esse sentimento, né? Como eu falei aqui, né? A questão do ansioso. Ser ansioso é normal, mas ser medroso não é. Então, eu não sou medroso, eu sou ansioso. Mas, gente, está dentro dessa emoção primária, tá? Então, mas o medo, ele machuca o meu ego. A ansiedade não machuca o meu ego. Então, eu posso admitir, tá? Então, assim, primeiro, admita. Olha, e se permita admitir que pelo menos existe esse sentimento, assim, talvez eu seja 1% medroso, né? Aí você vai se permitir essa dúvida e você vai usar a determinação da vontade. Quem eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa ansiosa, medrosa, sobrecarregada? Não. Quais virtudes ou qualidades eu tenho que ter ou ser para eu ser uma pessoa oposto disso? O que seria uma pessoa oposto de ansiosa? É uma pessoa organizada, é uma pessoa determinada, é uma pessoa que, se por mais que faça uma escolha errada, ela se banca, né? Então, assim, é uma pessoa corajosa. Então, eu vou pesquisar os atributos da coragem, ou, né, que emoções que eu preciso ter, né? Que tipo de aptidões eu preciso ter para sair dessa situação que eu não quero, para entrar naquilo que eu quero para mim, tá? E daí, se vier um pensamento que estiver em desacordo, você exclui. Um sentimento, uma atitude em desacordo, você exclui. Às vezes, o sobrecarregado, ele não permite delegar nada para o outro porque ele não confia. Então, tem problema de confiança aqui também. Poxa, mas se eu quero ser uma pessoa que não estou sobrecarregada, eu preciso começar a confiar. Mas de que forma que eu começo a confiar? Dá trabalho, mas é desse jeito que você vai subir essa frequência de forma consistente, tá? O problema é a oscilação. Tem uma lei do Caibalion que ele fala sobre a oscilação do pêndulo. Então, o pêndulo vai de 8 a 80, de 8 a 80. As pessoas ficam assim, né? Nessa instabilidade.
Tô feliz, tô triste. Tô feliz, tô triste. Tô de bom humor, tô de bom humor. Tô calma, tô irritada. Tô nervosa, tô tudo bem. E assim vai. Quanto maior a amplitude disso daqui, menos equilíbrio. Equilíbrio aqui, menos amplitude. Então, eu não vou variar, né? No momento do dia, eu me sinto alegre, no momento do dia, eu me sinto aqui humilhado. Então, a minha variação é muito grande. Eu estou o tempo todo aqui oscilando. E eu me estabilizo aonde? Às vezes aqui embaixo, né? Porque é cansativo também ficar oscilando bastante. Agora, com a determinação da vontade, né? Eu consigo fazer o quê? Eu consigo eliminar. Eu falo, não, daqui para baixo não sou eu. Eu vou oscilar daqui para cima. Mas até onde que eu consigo chegar? Ah, eu consigo chegar até a coragem. Então eu vou oscilar daqui para cá. Se vem um sentimento de vergonha, isso não é meu. Se vem um sentimento de medo, isso não é meu. Não, eu estou trabalhando entre a minha razão e a minha coragem, por exemplo, tá? Então, a oscilação é menor. Então, quando você reage de forma menos instável, você consegue ter um pouco mais de consistência. As pessoas olham para você e falam, nossa, né? Antes você era tão ansiosa. Fala, calma lá, calma lá. Essa ansiedade aqui até pode ser minha, mas da onde que ela vem, o que está acontecendo, aonde que ela surgiu, né? E de que forma que eu vou trabalhar ela. Então, quer dizer, ela vai ser controlada, tá? Então, assim, a determinação da vontade ajuda bastante. Mas eu acredito bastante, assim, na radiestesia, porque é um instrumento muito eficiente. A gente consegue se equilibrar. Para quê? Para a gente sempre estar mantendo uma vibração mais alta, até que a gente consiga realmente trazer tudo isso, né? O nosso mental, emocional, o físico, o espiritual, tudo, né? Vai elevando tudo de forma consistente, tá? Então é isso, gente. Me conta aqui se vocês já sabiam que a ansiedade era filha do medo, e o que vocês pensaram sobre essa aula, enfim, tá bom? O comentário de vocês é bastante importante para mim. Um abraço e até a próxima aula.